Olá, tudo bem? Dando continuidade às discussões que estamos realizando na jornada reflexiva, hoje vamos discorrer sobre o tema Cultivando a Paciência. Esse é o quarto encontro. Para a gente poder estar discutindo sobre a importância de cultivar a paciência, a gente inicia fazendo algumas reflexões, considerando que tem vários estudiosos que chamam a nossa atenção para que a gente possa aprofundar sobre a perspectiva de uma ciência da paz, considerando a paciência uma ciência da paz. Paciência é uma palavra que vem do latim, que quer dizer resistência, submissão, benevolência, calma, complacência, mansidão, pacífico, resignação, serenidade, sossego, tranquilidade. A gente trouxe várias palavras para que a gente possa diversificar um pouco, o nosso conceito, ampliar o nosso olhar em relação ao cultivo da paciência. Em relação à paz, a palavra também tem a sua origem no latim, que quer dizer ausência de guerra. O sentido de paz nos remete a um estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e de tranquilidade, quer dizer, uma calma. Finalmente estou em paz. Podemos dizer também que em que há silêncio e descanso, sossego, falta de problemas, ausência de violência, relação tranquila entre pessoas, é uma calma interior, estado de espírito de quem não se perturba. Quando a gente traz o sentido de paz, buscando entender esse estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e de tranquilidade, um estado de calma, às vezes a gente até fala assim, nossa, finalmente estou em paz. Outras vezes a gente também busca trazer o sentido de paz no sentido de silêncio, de descanso, de sossego, falta de problemas. Nossa, não, é uma paz viver naquele lugar. Naquela família eu sinto que tem uma paz, naquele ambiente de trabalho a gente percebe uma paz, quer dizer, ausência de violência, uma relação tranquila entre as pessoas. E também a gente traz a questão da calma interior, de um estado de espírito de quem não se perturba. Quando buscamos entender e trazer o conceito de paz, podemos buscar nessas dimensões, dessa necessidade que nós, seres humanos, temos de cultivar a paz. A gente tem uma necessidade de paz. Muitas vezes a gente fala, nossa, eu preciso de paz. Paz, tem muita confusão. Preciso de um lugar mais tranquilo. Eu quero viajar nesse final de semana, ou às vezes quando a gente quer descansar, no final de semana, a gente fala assim, eu quero ir para um lugar que me traga paz. A gente busca a paz no nosso cotidiano, mesmo que não tenhamos consciência disso. A gente fala o tempo inteiro da importância dela. De diferentes modos a gente fala, inclusive falando explicitamente que precisamos de paz. E o sentido de paciência? A gente traz que é uma característica de paciente, de quem não perde a calma, ou suporta tudo sem reclamar. A paciência me fez vencer a vida. Essa é uma das expressões que a gente costuma dizer. E a gente traz também que é uma virtude que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza, ações maldosas, resignação. Nesse sentido, é importante revestir-se de paciência para esperar com calma. Uma pessoa paciente, que cultiva a paciência, ela transborda um jeito de ser paciente, um jeito de ser tranquilo,
ela evidencia uma calma, muita calma nessa alma. Não é à toa que a palavra calma tem uma alma dentro dela. Toda alma inteira precisa de uma paz verdadeira para permanecer tranquila. Esses são os dizeres de Gustavo Ashley. Então, o que Gustavo procura trazer para a gente, fazendo essa brincadeira, né, da palavra calma com a alma? O nosso ser, a nossa alma, né, esse ser que habita esse corpo, ele precisa de paz, ele precisa de tranquilidade para poder viver nesse tempo-espaço, né, em que estamos inseridos. E aí, nós buscamos trazer que essa alma tranquila, né, esse ser em estado de paz, em estado de tranquilidade, né, de pouca tensão física ou mental, é uma necessidade de todos os seres humanos. Essa sensação de relaxamento, de domínio dos próprios impulsos, sentimentos e reações, né, de serenidade. Acalmar a mente faz bem. Tem duas dimensões dessa abordagem que a gente está trazendo, que é a paciência enquanto virtude e o paciente enquanto qualidade. Então, a paciência enquanto virtude, salientamos que é uma paz-consciência numa dimensão de ciência da paz. Então veja que aqui a gente já está trazendo aquilo que a gente colocou lá no início, de estarmos pensando a paciência na dimensão de uma ciência da paz. E paciente, que é um modo de ser, uma consciência de si, uma consciência de mim, né, que revela uma qualidade. Então, cultivar a paciência é cultivar uma virtude fundamental. Ser paciente é a qualidade do meu ser. Quando eu cultivo a paciência, eu me constituo uma pessoa paciente, né, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, e aí nesse sentido eu explicito uma qualidade do meu ser. O sentido de ciência é que a gente precisa estar buscando entender agora, que seria no sentido de estarmos ciente, ciência da paz, quando temos ciência de algo. Você tomou ciência disso? Você tem ciência de que isso pode te fazer mal? Você tem ciência de que as coisas que estão acontecendo ao seu redor é por causa disso, daquilo? Então, esse sentido de ciência é que nós trazemos para cá. Não? Então, ciência, ter consciência. Então, quando eu tomo ciência de algo, eu passo a ter consciência das questões, né, que são fundamentais. Então, paciência é a ciência da paz, seria uma tomada de consciência da importância da paz. E a paz, né, o cultivo da paz, ela tem uma implicação significativa no cultivo da paciência, de me tornar uma pessoa mais calma, mais branda, mais sensata, né, que busca resolver as coisas no cotidiano de uma forma consciente. Dessa forma, a consciência, né, que nós estamos trazendo aqui, é uma qualidade da nossa mente, considerando abranger qualificações tais como subjetividade, autoconsciência, sapiência e a capacidade de perceber a relação entre si e o ambiente. É quando a gente passa a tomar ciência de quem somos nós e tomar ciência de a quantas anda o espaço-tempo em que estamos vivendo. Então, é uma ciência da paz,
porque nós precisamos entender o nosso ser e os diferentes tempos e espaços em que vivemos. E nesse processo, a gente está destacando a consciência pacífica. Em todo o trabalho que a gente está procurando trazer aqui na jornada é no sentido da gente ir arrumando um pouquinho as ideias em relação, né, a muitas coisas que nós precisamos cultivar, e hoje a gente está falando da paciência, e nesse processo a gente traz a consciência pacífica, né, de um ser paciente, de um ser que tenha paciência para lidar com as coisas que acontecem no nosso cotidiano, para lidar com os conflitos, para lidar com as provações, para lidar com os desafios. Tudo isso, né, fazem parte, né, do nosso cotidiano, que a gente precisa redimensionar o modo como nós estamos interagindo com isso tudo para termos uma qualidade de vida. Porque tudo isso vai ter uma implicação no nosso corpo, na nossa mente, no nosso emocional, no nosso social e no nosso espiritual. Essa consciência pacífica que nós estamos trazendo, ela fala para a gente que é preciso termos ciência de que a paciência é uma virtude que nos proporciona paz e vice-versa, né? E a paz que a gente está também procurando vai nos tornar uma pessoa mais paciente, com uma consciência pacífica. E tudo isso é fundamental para que possamos colaborar, né, para a transformação desse mundo, né? Então, lembrando que a gente falou na live sobre filosofia de vida, que nós queremos um mundo melhor, e para que tenhamos um mundo melhor nós precisamos mudar, né, no nosso dia a dia, primeiro mudando, né, o nosso modo, né, de interagir com esse mundo e mudando as coisas que são fundamentais em nosso cotidiano, começando na nossa família, começando, né, no nosso trabalho, começando com as pessoas com as quais nós convivemos. Então, tomar ciência, né, de que a paciência é uma virtude fundamental e que proporciona paz é urgente. A gente precisa conversar sobre isso, pensar sobre essas questões, porque isso vai nos fazer bem. É fundamental nesse momento conturbado que a gente está vivendo. Então, refletir a paz, que a gente falou lá no primeiro encontro, qual é o sentido de refletir a paz, e também falamos na live, né, de filosofia de vida, que refletir a paz é uma filosofia de vida. Então aqui a gente retoma isso dizendo que refletir a paz requer paciência. E aí lembrando que refletir no sentido de pensar a paz, pensar sobre a paz, mas também no sentido de que quando a gente está praticando a lei de amor, quando estamos procurando ter bons pensamentos, sublimes, né, sentimentos, né, sábias palavras, né, e generosas ações, quando a gente consegue cultivar isso, a gente reflete a paz, a gente irradia a paz, né, só para a gente retomar. Então, quem não assistiu ainda, né, aos vídeos, né, do primeiro, segundo, terceiro encontro e a live, então é importante estar assistindo para poder estar entendendo isso que a gente está dizendo aqui. Então, voltando, refletir a paz requer paciência, do mesmo modo que ter paciência proporciona paz. Então, veja que as coisas se interrelacionam, né? Então, a gente vai procurando fazer essa reflexão nessa dimensão dialógica. A paciência é uma virtude que precisa ser exercitada. O exercício da paciência eleva nossos pensamentos, purifica nossos sentimentos, cuida dos nossos dizeres e transforma as nossas ações. Então aqui tem duas questões importantes, que a paciência é uma virtude que precisa ser exercitada.
Muitas pessoas falam assim, mas eu tenho pavio curto, eu não tenho paciência. Se não tem, cultiva, porque ela precisa ser cultivada. E muitas pessoas têm paciência, mas não têm consciência da mesma, então às vezes acaba não usando muito bem a sua paciência. Então, para quem não tem paciência, para quem tem paciência, é importante pensar sobre ela e exercitar, da melhor forma possível. Muita gente diz que tem paciência, mas são pessoas muito caladas. É uma paciência meio que da boca para fora, porque da boca para dentro está um turbilhão de impaciência. Às vezes a pessoa não tem coragem de falar determinada coisa, então está engolindo muito sapo, está trazendo muitas questões ruins para dentro de si. Então aí nesse sentido, essas duas dimensões precisam ser repensadas. E para que a gente possa cultivar uma paciência na perspectiva da paz, nós precisamos exercitar. Se desejamos refletir a paz, precisamos cultivar a paciência. Essa é uma questão fundamental em todo o processo de discussão que a gente está fazendo. Veja que paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. Então é um equilíbrio que a pessoa tem intelectual, um equilíbrio emocional, um equilíbrio social, um equilíbrio espiritual. O ato de ter paciência pode também significar perseverança em relação a algo, como uma resposta, uma situação, uma ação que aparentemente não tem previsão para se concretizar. Então, eu posso planejar, organizar um projeto e procurar implementá-lo de uma forma cautelosa, com paciência, tomando todos os cuidados necessários. A gente traz também esse sentido para a gente poder estar aprofundando. Algumas indagações são fundamentais a gente estar fazendo. Nesse processo de cultivo da paciência, o que temos pensado, sentido e falado? Como temos agido? Falamos muito disso nos primeiros vídeos. Então, perder a paciência é uma fala que a gente tem. Quem já perdeu a paciência? Paciência tem limite. Muitas vezes a gente fala. A paciência é uma das características do ser educado e humanizado. Então, um ser educado e humanizado usa muito pouco essas expressões. Saber agir com paciência significa não agir com pressa, ser atento e cuidadoso com o que se está fazendo, saber ouvir, ver, sentir e falar com parcimônia, com muita calma. A gente até brinca, muita calma nessa hora. E aí, se estamos falando demais, estou perdendo a paciência, já não tenho mais paciência com isso, não tenho mais paciência de abrir as redes sociais, paciência tem limite. Se a gente está usando muito essas expressões, é importante a gente parar para rever o que tem nos levado a repetir tudo isso. Nós estamos repetindo isso com o papagaio, estamos repetindo porque estamos sentindo de fato algo que está nos incomodando. Então essa é uma questão importante. Em muitas situações, perdemos a paciência. Somos seres humanos, estamos vivendo desafios e por mais que estejamos atentos e atentas, em algumas situações, perdemos a paciência. Em outras, ficamos sem saber como agir. Mas muitas vezes ficamos sem saber como agir porque acreditamos que não temos paciência. Sabe quando falamos que temos o pavio curto, que não levamos desaforo para casa?
Muita gente fala, nossa, não tem paciência para isso não, tem pavio curto mesmo, não levo desaforo para casa. Tem gente que fala assim, olha, eu sou muito franca. Então, pode ser que sejam pessoas que têm uma impaciência de pensar sobre aquela situação, de ouvir o outro, de respeitar a opinião do outro. A gente vive um momento muito sério. Todo mundo fala de respeito à diversidade, todo mundo fala de respeito às diferentes opiniões. Mas a gente vê nas redes sociais uma intransigência, né? Pessoas se degladiando, pessoas sem muito cuidado no dizer, né? Cutucando o outro, achando que aquilo está fazendo, né? Está problematizando questões. Não é muito bem assim, né? Nós sabemos que essa dualidade entre X versus Y, né, tem provocado uma certa impaciência, né, que tem prejudicado mais do que colaborado para a construção, né, de um mundo melhor. As questões que a gente já trouxe até agora nos provoca a pensar que devemos desconstruir o mau hábito da impaciência. Às vezes a gente tem um mau hábito, a gente fica achando que nascemos assim e vamos continuar assim. Não. Se tem alguma coisa acontecendo na nossa vida que não é importante, que não é saudável, nós precisamos mudar. Então, a impaciência, geralmente, ela nos causa algum desconforto. Então, nós precisamos mudar. Precisamos desconstruir o mau hábito dessa impaciência. Como temos agido no trânsito, na educação dos nossos filhos, na fila do banco, com aquele colega lá no nosso trabalho, né? Com algumas pessoas, né, com as quais a gente convive, que às vezes tem algumas questões que não gostamos. Como exercitar a paciência justamente nesse contexto. Então, o cultivo da paciência é um bom hábito. Mais atenção no presente. Temos discutido com alguns teóricos que falam muito da importância de focarmos, né, no presente. Quando focamos no passado ou no futuro, ficamos impacientes, porque invisibilizamos o presente. Quando nós não estamos sintonizados com o presente, a gente cria uma certa confusão em relação ao que nós precisamos priorizar. É nesse sentido que cultivar a paciência é prestar mais atenção no aqui e agora. Por isso que a gente tem colocado na respiração consciente, de estarmos buscando entender quem somos nós nesse tempo e espaço que estamos vivendo. Cultivar a paciência exige estudos, exige troca de ideias e exige prática. Porque se paciência é a tomada de consciência da paz, tomar ciência da paz, é muito importante considerarmos as questões científicas, filosóficas e espirituais, quando nos colocamos no processo de busca, né, da paz interior. Então, a gente pode buscar respaldo teórico para entendermos isso que a gente está se propondo nessas dimensões, né, de estudos. Em busca da paz interior. Isso aí todos nós procuramos, mesmo quem não tem consciência disso. Todos nós procuramos essa paz interior. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não consigo ficar num lugar muito quieto, eu preciso ir para um lugar agitado. A paz interior você também pode encontrar nesses lugares, né? A paz interior você encontra onde você se sente bem. A gente estava assistindo a um documentário onde algumas pessoas da terceira idade estavam falando que elas precisam dançar, que elas gostam muito de dançar. E elas estão sentindo muita falta de dançar agora, nesse período. E aí elas estão dizendo que elas estão se sentindo um vazio. Isso por quê? Porque elas encontram a paz interior no salão de baile, com 600 pessoas. É lá que elas conseguem
sentir essa paz interior, porque lá que elas se sentem bem. Então, esse sentido de paz interior, de sossego, né, de tranquilidade, vai depender de cada um, onde cada um pode estar encontrando. Tem pessoas que precisam ir para um lugar bem tranquilo, tem pessoas que vão para a praia, o mar traz, tem pessoas que vai fazer uma faxina na casa, vai organizar a casa e se sente bem, tem pessoas que vai fazer crochê e adora fazer artesanato, outras pessoas vão fazer um trabalho um trabalho voluntário, né? Cada um encontra a sua paz interior naquela atividade que mais lhe agrada. Isso por quê? Porque todo mundo está em busca dessa paz. Alguns têm consciência dessa busca e procuram encontrá-la com calma, outros ainda não perceberam a sua necessidade. Podemos buscar nas diferentes fontes, mas é aqui dentro de nós que a sua semente está plantada, esperando a nossa decisão de cultivar. Então a gente pode buscar a paciência, entender a paciência em diferentes fontes teóricas, em diferentes lugares, como nós falamos, mas a sua semente está aqui dentro. Então por isso que eu que tenho que encontrar o melhor modo, o lugar onde eu vou, né, me sentir melhor, para que eu possa cultivá-la. O cultivo da mesma depende de mim, né? Depende daquilo que me satisfaz, né? Daquilo que me deixa mais tranquilo, daquilo que me deixa mais calmo, daquilo que me deixa mais, né, em estado de harmonia. Por isso que cultivar a paciência é uma filosofia de vida. O que nos diz a ciência? Estudos têm buscado investigar as causas da falta de paciência de modo que nos ajudam a entendê-la e poder aplicar em nossas vidas. Ao explodirmos pela impaciência, por exemplo, é certo que causamos algo em nosso corpo. E é sabido que o nosso corpo sofre influência das nossas emoções. E com a falta de paciência não é diferente. Então, estudos têm demonstrado que o cultivo da paciência tem ajudado as pessoas a se encontrarem, né, de uma forma com mais qualidade. E o que diz a literatura com foco na espiritualidade? O ato de ser paciente é considerado uma das virtudes do Espírito Santo, de acordo com a doutrina cristã. No âmbito religioso, a paciência está ligada com a compreensão e perseverança na fé. Significa acreditar na palavra de Deus e perseverar em seu caminho, tendo paciência, pois no momento certo será recompensado com coisas boas. Essas são questões que a gente ouve em qualquer templo, né, que frequentamos, né, em qualquer igreja, qualquer religião, qualquer espaço que tem como foco a espiritualidade, nós vamos ouvir esse discurso. Em Salmos 27:14, a gente destaca que espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, esperar no Senhor não é deixar por conta dele, do Senhor. E aí a gente cruzar os braços, mas é confiar na sua benevolência e com paciência buscar cultivar a semente das virtudes, de modo que possamos, num passo a passo, encontrar o sentido da vida. Então, a paciência no sentido de buscarmos, né, cada dia fazer o bem, né, procurar fazer pelas pessoas o que gostaríamos que fizesse conosco, numa dimensão de busca por algo melhor. Só que muitas vezes nós nos ocupamos com supérfluos e nos esquecemos do essencial. Dedicamos às aparências e ignoramos a essência. Esperar no Senhor é ter a mente tranquila, porque sabe que tudo passa. Animar-se no sentido de seguir em frente em busca de solucionar o que é preciso,
É desse modo que nos fortalecemos. Então, a paciência, esperar no Senhor, é cultivar todos os dias algo em prol de nos tornarmos pessoas melhores. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 18, podemos destacar que o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Então, a impaciência não permite que tenhamos sensatez nas decisões, porque ela é ansiosa e orgulhosa, de modo que nos coloca numa condição de cegueira em relação às experiências vividas. Muita gente fala assim, nossa, eu agi por impulso, nem percebi, já fiz. É impaciência de pensar sobre a situação. E por isso que ela pode ser cultivada. Eu não posso ficar achando que eu sou assim e vou morrer assim. Se eu sou assim e isso não é bom, eu preciso melhorar. A impaciência em esperar o momento adequado para resolver uma situação importante pode nos provocar a tomada de decisões inadequadas. De acordo com a filosofia budista, por exemplo, nossas vidas são feitas de ciclos e precisamos ter paciência para esperar até o momento certo. Vivenciar as experiências cotidianas com foco na paciência ajuda no processo de cultivo da paz interior. É nesse sentido que Dalai Lama fala que aprimorar a paciência requer alguém que nos provoque e nos permita praticar a tolerância. O tempo e espaço em que vivemos é um ótimo exercício de cultivo da paciência. A nossa família é um ótimo espaço-tempo de cultivo da paciência. O nosso emprego, trabalho, é um ótimo espaço-tempo de cultivo da paciência. A fila do banco é um ótimo espaço-tempo de cultivo da paciência. Basta prestarmos atenção no nosso cotidiano, e agradecermos as pessoas com as quais convivemos, porque elas são instrumentos, de cultivo da paciência. Quando amamos, exercitamos a paciência nos momentos mais desafiadores, que é isso que nós colocamos. Então, entender esses tempos, espaços e essas pessoas como instrumentos para o cultivo da paciência requer também muito amor. O amor é fundamental nesse processo. Então, a gratidão é fundamental, o amor é fundamental. E a paciência nos conduz ao acolhimento e com isso nos proporciona melhores sentimentos e ações que refletem em nosso ser. Então aqui nós falamos de gratidão, de amor e de acolhimento, de inclusão. E isso quer dizer paciência para que possamos praticar a lei de amor. A lei de amor, lembra que nós falamos lá no segundo encontro? Que ela envolve as virtudes. A gente traz também os dizeres de Gandhi, quando ele nos ensina que, e ele fazendo uma experiência, ele diz assim: não é que eu não me ire ou perca o controle. O que eu não dou é campo à ira. Cultivo a paciência e a mansidão e, de uma maneira geral, consigo. Mas quando a ira me assalta, limito-me a controlá-la. Como consigo? É um hábito que cada um deve adquirir e cultivar com uma prática assídua. Podemos destacar com essas reflexões que a paciência não julga, porque vive pelo e para o amor. Ela pode ser cultivada como um bom hábito que se constrói no dia a dia. Por isso que ela exige disciplina e ela exige esse cultivo diário. Não dá para fazer de vez em quando. Já a impaciência, ela desarmoniza. A ira desarmoniza. A raiva desestrutura. Mas quando tomamos consciência das nossas impaciências, aprendemos a nos ver com um olhar crítico, com uma consciência crítica. Então isso é muito importante, essa consciência crítica de a quantas anda a nossa paciência. Outra questão que nós gostaríamos de destacar é que
Paciência não significa submissão ou alienação. Ser paciente é não deixar que a ansiedade ou os fatos determinem reações, na maioria das vezes impensadas e com consequências nem sempre positivas. Isso aqui é muito importante da gente parar para refletir um pouquinho. Ter paciência não é se submeter a determinadas questões que nós entendemos que são necessárias de serem reconstruídas. Existem coisas na nossa vida que nós estamos buscando redimensionar. A gente fala muito, né, da luta por melhores condições de vida, de estarmos pensando na coletividade, de ajudar a construir um mundo melhor. Tudo isso faz parte de uma necessidade que é urgente de ser vivenciada. Mas ela precisa, na sua urgência, ser vivenciada com paciência, por tudo que nós já falamos. Porque a impaciência pode desqualificar a nossa ação, né, por um mundo melhor. Quando a gente está tentando, né, e procurando agir de uma forma sensata nesse tempo e espaço em que vivemos, nós vamos trabalhando no sentido de controlar essa ansiedade, né, de perceber as reações que acontecem no nosso cotidiano. Então a gente começa a entender mais os mecanismos, né? E aí tem coisas que nós precisamos fazer e fazer agora, mas com paciência. Trabalhamos com a ideia de que a paciência é o equilíbrio entre o que não podemos deixar para depois, que precisa ser feito agora, e o devagar e sempre. Então, tem coisas que são urgentes por uma necessidade qualquer, tem urgência. Mas para trabalharmos nessa urgência, nós precisamos de paciência. Porque a paciência vai qualificar a nossa ação e tornar isso que é urgente, né, mais benéfico, né? Ter mais qualidade quando nós estivermos colocando o que é urgente em prática. Então, e aí a paciência não significa também que eu não possa estar instigando, provocando, questionando, porque a paciência é questionadora. Mas para eu questionar com qualidade, eu preciso ter paciência para pensar e para organizar as ideias, né, para rever. E se eu errar, eu vou ter a paciência de reconhecer o erro e redimensionar. E fazer devagar e sempre é no sentido de todos os dias, num processo contínuo, eu tenho algo a melhorar, eu vou crescendo, eu vou buscando, eu vou fazendo. Não adianta querer fazer tudo de uma vez e trocar os pés pelas mãos. Então, a paciência na perspectiva de uma consciência crítica. A paciência no sentido de um estado de ser que tem consciência de onde quer chegar. Por isso que é ciência da paz. A paz precisa estar permeando o nosso cotidiano. E a paz, ela se constrói quando nós estamos imbuídos por essas ideias. Então, se eu quero cultivar a paciência, porque tenho como filosofia refletir a paz, eu preciso praticar a lei de amor e ela me exige devagar e sempre. E ela me exige não deixar para amanhã o que deve ser feito hoje, com consciência. Por isso que paciência é perseverança com as mudanças necessárias, tanto do ponto de vista pessoal como coletivo. É preciso tomar consciência quando estamos agindo no automático. E é preciso também tomar consciência quando estamos deixando a banda passar. Quando a coisa está passando e a gente também não está sintonizado com o que está acontecendo. Então, essas também são questões importantes para a gente estar pensando. Então,
tomar consciência da nossa impaciência nos ajuda a nos conectar com o que de fato é fundamental, que é aquilo que nós falamos, não deixar para depois o que precisa ser feito agora, devagar e sempre. É prestar mais atenção no que estamos pensando, sentindo, falando e agindo. Quando a gente passa a prestar mais atenção, isso vai nos ajudar a acertar mais do que errar. Nós vamos errar, porque faz parte, né, da nossa vida, errar e acertar. Mas à medida que eu passo a prestar mais atenção, por isso que nos conectarmos com o hoje, com o agora, é fundamental para a gente acompanhar isso de uma forma mais sensata, mais sensatez, né, para estarmos cuidando dos nossos pensamentos, por exemplo, porque ele é que vai estar cutucando e problematizando, né, as questões do nosso dia a dia. Então, paciência conosco mesmo é o primeiro passo. Paciência com as pessoas com as quais nós convivemos é fundamental. E paciência com as experiências vividas, né, promove bons sentimentos. E, consequentemente, sábias palavras e generosas ações. Então, tudo isso que a gente tem discutido ao longo dessa jornada é fundamental. E cultivar a paciência nos remete a tudo isso que a gente já falou, que vai nos dar mais qualidade de vida. Por isso, todos os dias precisamos renovar as nossas reservas de paciência interior. E aí o Padre Joãozinho fala o seguinte: a vida exige essa sabedoria, a ciência da paz. Já existe uma ciência do conflito e da guerra instalada em cada quarteirão do mundo. Precisamos inverter esse círculo vicioso da violência do círculo virtuoso da serenidade. Mas não é fácil conquistar a ciência da ternura. Esse conhecimento não habita o currículo das nossas escolas. É necessário aprender com a vida. Cada dia é uma lição. Que hoje possamos crescer, pelo menos na paciência conosco mesmos. Já é um bom começo. E aí, se começamos com essa paciência conosco mesmo, nós vamos refletindo essa paz, essa paciência por onde andamos. E isso vai ter uma implicação positiva com as pessoas com as quais convivemos, né, no nosso emprego, na nossa família e tudo mais. Por quê? Porque a paciência é o caminho da paz. Como podemos ver, a paciência precisa ser vivida para que possa ser aprendida. Aprende-se a ter paciência exercitando a paciência, né? Então, aprender a ter paciência é fundamental para a nossa qualidade de vida. Nós precisamos cultivá-la. E aí Santo Agostinho nos fala que não há lugar para a sabedoria onde não há paciência.